Porque o umbigo é um sinal do quê? Do cordão umbilical, né? Mas ele não teve cordão umbilical, ele não teve mãe. Aí alguns dizem assim, que quando Deus terminou o barro, ele pode ter feito assim, ó, pronto. Né? Ele colocou o pontinho ali. Então, quer dizer, esse é o tipo de pergunta que não tem resposta e que não é importante também, não é? Né? Mas tem algumas coisas que podem ser importantes. Nós vamos lembrar no céu das pessoas, nós vamos lembrar desse momento aqui, as pessoas que se conhecem, do pai, da mãe. Será que faria sentido se a gente fosse precisar não lembrar de nada também? E outras coisas assim que é interessante e que a Bíblia responde. Tá? Então semana que vem a gente vai trabalhar com isso. Algumas que tiver lá, eu já levo para casa hoje. Algumas você pode trazer escrito semana que vem. Tá bom? Hoje eu quero falar desse assunto, criação e evolução, que é tão importante. Porque hoje, algumas igrejas evangélicas estão aceitando formalmente a evolução. Quero mencionar a presença do pastor Chagas aqui. Obrigado por estar aqui hoje, pastor Chagas. Bom receber. Obrigado. A igreja católica, por exemplo, ela aceitou formalmente, ela divulgou isso através do Papa. Qual foi o Papa na época que divulgou isso? Foi o Bento XVI? Divulgou oficialmente. Nós não vemos problema nenhum no Big Bang, na evolução. Um dos papas recentes chegou até a falar que Deus não é um mágico com uma varinha de condão para criar o mundo em 6 dias. Olha só. Oi? Aí eles consideram Gênesis, esse é o perigo que nós vamos ver. Eles consideram Gênesis uma analogia, uma historinha figurada. E isso é um problemaço. Então seria o 5º livro apócrifo. Seria. Tá? Ó, eu mencionei esses dias que teve uma reunião, algumas semanas atrás, com um grupo da Igreja Batista que aceita a evolução. Um grupo à parte, separado, que decidiu aceitar a evolução. Eles fizeram uma reunião em Maringá e o Tomás não está aqui. Eu pedi para ele ir lá, que eu tinha culto, né? Aí o Tomás foi junto com o outro. Disse que foi legal, foram bem recebidos. Mas é um grupo que está começando. Qual é o problema? Alguns falam assim, tá bom, vai, já que está todo mundo falando que evoluiu, então evoluiu. Né? Então vamos fazer reuniões para ver como é que a gente consegue encaixar isso com a Bíblia. E aí é que está. Em vez da gente ver como é que a Bíblia explica as coisas, a gente quer ver como é que as coisas explicam a Bíblia. E isso é um perigo. E hoje a Bíblia ela é lida de várias perspectivas que as pessoas querem aplicar o seu conceito na Bíblia. Sabia que tem a Bíblia feminista hoje? Inventaram a Bíblia feminista. Eles traduzem o mesmo texto em grego e hebraico, mas da perspectiva do feminismo, da ideologia. Olha só. E por aí vai. Estão tentando editar, mas tem muita briga aí. Estão tentando editar uma Bíblia dos gays. Mas como? Se a Bíblia fala contra, eles dão um jeito. Chega lá na parte, aí coloca uma palavrinha que não é tão forte assim, não é? Mas aí é uma traição ao texto original. Não é o que a Bíblia me diz, é o que eu quero que ela diga. E aí é um erro. E nós vamos analisar hoje a importância desse tema de criação ou evolução à luz da Bíblia. Tá bom? Vocês estão preparados? Então tá bom. Eu vou precisar de alguém me ajudando aqui, ó. Eu ia trazer o meu controle, mas a última vez que eu trouxe ele nem funcionou. Mas eu fico clicando lá. Algumas pessoas veem a questão de fé e razão como nessa ilustração. Se você digitar na internet fé e razão, geralmente aparece assim, 2 plaquinhas. Como se a fé fosse para um lado e a razão para o outro. Como se... E muitas pessoas pensam assim. Eles consideram a criação só quando está falando de religião. Mas agora vamos falar de razão. Não, razão. Ué, então minha religião não tem razão? A minha religião é um misticismo, então? Percebe? Ou tem razão na religião ou não. Eu gostei desse desenho aqui, ó. Eu ampliei, então ele ficou distorcido, que ele tem pouca definição. Esse aqui não foi cada um para um lado, mas pelo menos cruzou em algum momento a fé e a razão, em algum momento pelo menos se cruzam em algum ponto. Mas ainda assim não ilustra totalmente a realidade. Eu creio que a fé e a razão, elas são placas que vão para o mesmo lado. Deus espera que a nossa fé seja racional, seja inteligente, seja lógica, que ela seja bem fundamentada. Deus espera isso.
E tem passagens na Bíblia que Deus fala isso. Olha que bonito isso aqui, ó, Isaías 1,18. Nós não podemos crer num mito. Ah, eu não sei, a ciência diz que não foi assim. Mas na minha mitologia, não é um mito. Fica passando para você. Obrigado, uma voluntária aí, obrigado, viu? Vinde, pois, e arrazoemos. O que quer dizer arrazoemos? É usar a razão. Deus está chamando, filho, vem cá. Vamos usar a razão. Vamos conversar. Tá? Deus espera. Nesse outro versículo aqui, ó, Romanos 12, 1-2, eu gosto desse versículo. Deus fala que a gente tem que lhe prestar um culto racional. Vocês já viram no YouTube aqueles vídeos de pessoas rolando no chão, e gritando, e berrando, e rodando igual pombagira, e dizendo que aquele é o Espírito Santo, totalmente irracional. Às vezes é perigoso a gente ter um culto só emocional. E aí canta e chora. Mas aí se você for ver no final, o que eu aprendi da palavra de Deus? Nada. Não teve razão. Só emoção. Não é errado a emoção. Mas tem que ter a razão como fundamento. Tá bom? Pode passar. Obrigado. Ao falar da criação do mundo, a Bíblia fala assim, ó. Pela fé, e fé não quer dizer assim, uma coisa assim, eu creio. Não, eu tenho certeza. Pela fé, nós entendemos que os mundos, Terra e outros mundos todos aí, eles foram formados pela palavra de Deus, foram criados. Gênesis 1, Deus falou e se formou. Tá? Então foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê foi feito do que é, acho que aqui saiu errado, do que é invisível. Visível mesmo. É visível mesmo? É visível mesmo. Deus criou tudo que é do que é visível. Talvez ele está querendo dizer que Deus usou a matéria informe e deu forma, alguma forma. Quer dizer, não existia e Deus fez existir pela sua palavra. Gênesis 1. Não foi feito, obrigado, é isso aí. Não foi feito do que é visível. Agora sim. Eu pulei o não aqui, obrigado. Isso daqui, na teologia, a gente chama de criação ex nihilo. Uma palavra latina que quer dizer uma criação do nada. Ex nihilo, do vazio. Mas que difícil crer nisso. Mas, gente, a evolução crê nisso também. Tem que ter fé para crer na criação ou na evolução. Como é que os criacionistas dizem que surgiu tudo? Do Big Bang, do nada. Eles dizem que todo o universo, todas as galáxias, e hoje com o telescópio Hubble diz que já chega na beira do trilhão de galáxias. Já pensou? Trilhão de galáxias. E cada galáxia tem em torno de 200 bilhões de estrelas. Não dá para... É muito grande. Tá? Deus criou tudo pela sua palavra. Só que na evolução, eles creem que não existia nada. Estava tudo concentrado no que eles chamam de... como é que é o nome que eles dão para... Diz que era menor do tamanho de uma molécula. Uma partícula térmica. Era um tipo de uma partícula. Eles dão um nome, que é uma coisa que não existe. Eles inventaram o nome, né? Porque vai contra as leis da física. Concentrar todo mundo, tudo, do nada, e tem tudo hoje. Ou Deus criou tudo ex nihilo, ou o nada criou tudo ex nihilo. Por acaso. A vida é inteligente. Tem que ter fé para crer nas duas coisas. Só que a gente vive hoje num ataque tão forte contra a criação, contra Deus, que esse cientista, ele odeia a religião, o Richard Dawkins. Ele é o maior inimigo do cristianismo hoje. Se você pesquisar, você vai ver. Ele publica muito. Ele escreveu o livro Deus, um Delírio. Ele fala absurdos, sem noção. Ele é cientista, mas não entende nada de Deus. Aí ele fica querendo adivinhar as coisas. Olha, veja se algum estudante universitário aguenta isso daqui, se ele não tem fé de verdade. Olha o que ele falou. É absolutamente seguro dizer, quer dizer, eu tenho certeza de dizer, que se você encontrar alguém que diz não crer na evolução, essa pessoa é ignorante, idiota ou louca, ou perversa. Richard Dawkins. Isso é o que a mídia defende hoje. As faculdades defendem hoje. Você crê na Bíblia? Você é idiota. Eles envelopam ônibus. Envelope, eu vou mostrar, tem foto aqui. O Richard Dawkins que fez aqueles ônibus lá.
Então veja, para alguns cientistas, não todos, alguns, os cientistas ateus. Tem cientista cristão? Tem muitos, eu conheço alguns. As maiores mentes do mundo As maiores. acreditavam em Deus. Sim. E outras mentes Einstein tinha um pouquinho, um vacilo, mas Isaac Newton Newton. era muito cristão. Então veja, eu conheço alguns da sociedade criacionista brasileira. Eu tá junto lá no grupo o Dr. Eberlin. Ele é o cientista, um químico, um doutor em química, o único premiado de toda a América do Sul de um prêmio americano. Tem uma reação química chamada reação de Eberlin. É o nome dele, que ele que descobriu. E ele é um cristão criacionista. E ele fala nas palestras, um dia eu convidei ele para uma palestra, ele fala assim, ó, se você estuda química do ponto de vista da Bíblia, você entende mais do que se você tenta ignorar Deus e explicar algumas questões. É que a ciência resolveu tirar Deus da jogada. Agora pensa comigo, jovem aguenta por quanto tempo isso aqui se ele não tiver uma base bem sólida? Muito pouco tempo. Tá? Muitos jovens que vão hoje para a faculdade, ele só cresceu na igreja, mas nunca estudou por si, basta um primeiro semestre, já era, ele abandona tudo. Basta os adjetivos depreciativos. Basta os adjetivos. Agora, olha que interessante. Ele diz que essa pessoa pode ser idiota ou o quê? Louca, do ponto de vista dele. Agora, olha o ponto de vista de Deus, do outro lado. Olha o que Deus diz. Diz o tolo, e no original em hebraico isso também pode querer dizer louco. Então, do ponto de vista de Deus agora, diz o louco no seu coração para si mesmo, Deus não existe. E agora, eu devo ser um louco do ponto de vista do Richard Dawkins ou do ponto de vista de Deus? De qualquer forma vai ser louco. Mas é ruim ser louco do ponto de vista de Deus, né? Falar, filho, você é louco, né? Então, se o Dawkins acha que eu sou, eu prefiro ser no ponto de vista do Richard Dawkins. Olha o que Deus diz. Diz o tolo, o louco, no seu coração, não há Deus. There is no God. E o Richard Dawkins usa exatamente a frase que está em inglês. There is no God. Não há Deus. Igualzinho. Olha a consequência, quando eu digo que Deus não existe, a consequência é essa. Ó, de todos se corrompem. Se corrompem. Veja, se Deus não existe, por que não pode ter incesto? É só uma norma cultural. Qual o problema do incesto? É a religião que proíbe o incesto. Qual o problema de homem com homem, mulher com mulher? Ou o bestialismo, se a pessoa quer e o animal também? Se Deus não existe pecado. Tudo é permitido. Só vão existir leis para proteger a sociedade. Mas não existe norma moral se Deus não existe. Uma sociedade de ateus colocaria uma das regras, não pode matar. Por quê? Ia acabar a sociedade. Né? Não pode roubar, porque senão não ia funcionar. Não pode mentir, senão ia ser um caos, todo mundo se enganando. Mas isso não são normas morais, são normas de proteção de uma sociedade. Se Deus não existe pecado, não existe moral. Pensa nisso. E aí Deus fala, quem diz que não há Deus, de todos se corrompem e praticam abominações. E aí não há quem faça o bem. Até faz o bem, mas como o próprio Dawkins fala isso, na visão dele, sem Deus. Ele fala que o bem é uma questão genética de sobrevivência. Não existe o bem moral. O próprio ateu fala, o Dawkins, o bem é um gene que evoluiu e percebeu que a gente tem que se preservar e tem que fazer o bem. Não existe o bem divino se Deus não existe. Tá? Não é bem, é livrar a barra. Né? É livrar a barra, se proteger. Não é bem, não tem nada a ver com bem. E muita gente pensa que a Bíblia é totalmente contrária à ciência. Não. São alguns cientistas que são contra a Bíblia. Como eu falei, eu conheço alguns. Tá? E algumas coisas não se explica na ciência ateia. Não se explica. Só numa ciência que concebe a existência de Deus. Por exemplo, ficou ruim aqui, ficou tudo amarelinho, mas dá para ler. A ciência diz que as camadas geológicas da Terra, elas foram sendo formadas durante bilhões de anos. Já pensou? Milhões, bilhões de anos. Poeira estelar, tal, vai passando e vai, né? Alguns derrames de enchentes, de inundações, terra diferente e tal. Só que aí eles não conseguem explicar algumas coisas que nós conseguimos ao usar a ciência e a Bíblia. Por exemplo, nesse desenho aparece um fóssil que ele está em 1, 2, 3, 4 camadas diferentes de terra, de camadas geológicas. De acordo com a evolução, então, não dá para explicar, porque o rabo desse peixe ele seria milhões de anos mais velho do que o bico dele.
Vocês estão entendendo? Tem ossos que atravessam camadas, a maioria fica assim, né? Deitadinho. Aí eles falam que cada ser viveu numa época, em milhões de anos, e foi depositado. Cientificamente, sem Deus, não se explica isso. Mas com a Bíblia, sim. Nós acreditamos que o dilúvio fez isso. Tem cientistas, geólogos, o Dr. Naor é um, por exemplo, que o doutorado dele foi mostrando isso. Que alguns derrames das camadas geológicas não têm milhões de anos. São inundações que vieram e trouxeram, às vezes, de uma barragem, de algum lugar, veio e trouxe, né? Depositou uma camada de terra de um lugar, um sedimento. Às vezes uma erupção vulcânica que deu, e ele mostrou que foram processos rápidos. E esse é o doutorado dele. Então veja, a ciência não é contra a Bíblia. São alguns cientistas que são contra a Bíblia, não a ciência. A Bíblia é ciência. Outra coisa interessante, pode passar? Ah, agora ficou bonitinho, né? Fósseis que atravessam. Tem algumas coisas que a ciência não consegue explicar, mas a gente consegue. Por exemplo, a ciência que eu digo, os que representam ela mais aí. A evolução das mamas é um mistério para a ciência. Eu podia mostrar um monte de coisa, eu escolhi só esses dois lá, o do peixinho e esse. É um mistério, porque veja, pensa bem, enquanto as mamas não existiam na evolução, pensa bem, como é que funcionava antes? E se funcionava antes das mamas serem evoluídas, estarem prontas em milhões de anos, se funcionava, por que a natureza criou elas depois, então? Hã? Imagina, se a gente foi evoluindo de seres inferiores, não existia a mama ainda, né? Antes de existir a mama, como é que as crias, os filhotes, faziam? Mas ela já não nasceu com o mamilo? A mama não é só apenas o crescimento? Não, mas antes do mamilo, antes do leite, A evolução. antes de existir a amamentação, a prole dos seres que hoje amamentam, antes de amamentarem, como é que eles faziam? Isso é uma coisa que os evolucionistas não sabem explicar, eles ficam inventando teorias. Teorias, várias possíveis. Tem muita coisa que a gente podia mostrar aqui. Mas eu tô falando numa fase antes de existir isso. Quando eles ainda eram... Como se eles dissem que foram... Quando eles ainda eram meio girinos, meio lagartos, meio... Antes de ser essa forma de Antes do surgimento dos mamíferos. antes de serem mamíferos mesmo. Entendeu? Por que surgiram os mamíferos? Então vamos mudar o termo. Por que é que surgiram os mamíferos se não existia mamífero antes e eles funcionavam sem? O olho. Diz que um dos maiores problemas é o olho. Não dá para explicar o olho evoluindo, sabia? O olho tem que ter sido criado pronto. Se você tirar um mecanismo do olho para falar, ó, essa fase dele foi antes de evoluir, não funcionava. Na realidade, o que o senhor está desculpa, pastor, o que o senhor está querendo dizer, me corrija se eu estiver errado, é que tem coisas que Que não se explica não se cientificamente. não são evoluídas. Não são Que não dá para evoluir. Exatamente. Tem coisas que não dá para ter evoluído. Já foi criado pronto assim. Os que estudam o olho diz que esse é um dos problemas dos evolucionistas. Diz que o olho ele tem uma polia. Ele tem uma polia que o músculo passa certinho assim, ele roda para o olho para lá e para cá. Antes dele poder girar, ele era... Como é que funcionava? O olho era estático assim, seco? Você vê, não tem como. Ele tem que ter sido criado pronto, assim. E outras coisas mais. Mas a ciência insiste em dizer, não a ciência, repito, alguns cientistas, a maioria, que Deus não existe. Esse Richard Dawkins, ele é o campeão. Esse é o ônibus que você falou. Ele fez uma campanha em Londres para fazer ônibus com propagandas ateias. Mas pra quê? Porque ele odeia o cristianismo. Ele é o maior inimigo do cristianismo hoje. É o Richard Dawkins. Tem debates dele na internet. Se ele evitasse completamente, ele não colocaria Ele é. a palavra provavelmente. Então. Tem uma pontinha de dúvida, né? Então, assim, Provavelmente Deus não existe. Não existe Deus. Então, você viu? Ó, Na Mas ele realidade, tem dúvida. na realidade, pelo apelo publicitário, o senhor permite, pai? O senhor permite, eu posso? Sim. Ali, esse provavelmente, isso é um apelo publicitário. Isso foi colocado intencionalmente. Uma questão de Pra fazer ironia. Para chamar a tua atenção, provavelmente não Pra existe gerar Deus. dúvida na Aí você cabeça vai da chamar a pessoa. pessoa para olhar no que ele quer que você olhe depois. Mas ó, procurem, é isso mesmo, para chamar a atenção. Procurem no YouTube, tem algumas palestras dele, debates, que tem legenda embaixo. Ele é britânico, ele é inglês, isso aqui foi na Inglaterra.
É muito interessante quando ele entra no assunto de Deus, você vê que ele tem um problema com Deus. Tem algumas partes que ele fala assim, não faz sentido, ele fala, tem debates com ele. Ele fala assim, não faz sentido. Ele Qual fala, é o histórico dele quando ele era criança? ele fala que ele era religioso, mas ele passou a estudar e pensou que não faz sentido. E para ele não faz sentido algumas coisas da religião. Olha como ele fala. Você vê que ele não teve uma visão, uma educação da coisa, que nós estamos estudando aqui. Tem um trecho que ele fala assim, ó, não faz sentido. Deus teve, o mundo entrou em pecado e Deus veio, em vez de perdoar, ele mandou o filho dele morrer, ele assassinou o filho dele. Por que ele não perdoou? Era mais fácil. Então você vê, ele criou questões humanas, ele humanizou Deus, em vez de entender Deus como Deus, ele rebaixou. Então ele fala assim, por que Deus matou? Deus, um Deus que manda matar o próprio filho para resolver o nosso problema do pecado? Por que ele não simplesmente nos perdoou? Isso é uma questão, assim, eu já tive um problema com isso, de que normalmente você fez uma palestra no Jardim Iguaçu sobre Deus é machista, Deus é violento, essas coisas. E são questões que no Antigo Testamento Deus parece que é um assassino. Até na história de Abraão, que ele falou que era para Abraão sacrificar Isaac e tudo mais, você fica, gente, como assim? E também acontecem coisas horríveis no mundo, mas acho que ele não parou para pensar que tem coisas, não é que ele não consegue evitar, que Deus não consegue evitar, mas que existem coisas que precisam acontecer. Exato. Para que até o mundo poder evoluir e a gente, que nem Jesus veio para nos salvar. Ele veio para nos salvar justamente para a gente pensar que, nossa, olha só o que eu fiz, alguém teve que morrer por causa do meu pecado. Sendo que eu não, então agora eu tenho que me redimir. Sabe? É meio que muito forte isso, né? Eu entendo como se fosse uma troca. É isso mesmo. Entendeu? Você morreu por mim, agora eu preciso me redimir pelo resto da minha vida. Com você, porque eu estou vivendo por sua causa. Muito bom, exatamente. Tem uma frase do Ivan, posso repetir a sua frase, Ivan? Que Deus é um... Eu gosto dessa frase do Ivan. À medida que a gente vai estudando, entendendo o grande conflito, Deus é um estrategista. Tem algumas coisas que Deus, a gente humanamente falando, a gente fala, por que Deus não fez isso? Mas ele sabe as consequências disso. Que nem a gente fala assim, quando Lúcifer se rebelou, por que Deus não matou ele? Mas ele pensou nas consequências. Se ele matasse Lúcifer no começo, os anjos que estavam fiéis a Deus iam falar, opa, é melhor a gente ficar aqui quietinho, porque senão Deus mata a gente, né? E outras coisas mais. E ao longo da história, essas barbaridades que não foi Deus que fez, Deus permitiu, e algumas coisas foram consequências da escolha das pessoas, as pessoas não iam entender se fosse de outro jeito, e Deus estava fazendo alguma estratégia para o bem da maioria. A gente vai entender um dia tudo isso, tá? É que a gente entende a evolução sempre como uma questão de desenvolvimento físico, né? De evolução física. Né? Quando a gente fala em evolução, a gente pensa no desenvolvimento físico. Se você vê o que Deus, por causa de Satanás, fez a prova com Jó, é um exemplo de uma evolução. Uma evolução aí de caráter, de moral. Isso existe. Sim. Essa evolução existe, né? Sim. Então veja, nesse ônibus está escrito, ó, provavelmente Deus não existe. Agora, olha a visão dele de religião. Agora, pare de se preocupar e curta a sua vida. Vocês perceberam qual que é a visão dele? Se Deus existe, você não curte a vida. Você não se diverte, ele te reprime. Essa é a visão dele. E que ele quer passar para os que creem assim também. Passa mais um para mim. Outra coisa, né? Olha ele aqui, ó. Eu sou Deus, agora faça o que eu tô mandando. Pare de se preocupar, eu tô mandando. Ele está mandando, ó, pare de se preocupar. Deus não existe, curta a sua vida. Olha que absurdo. E aqui é ele feliz vendo a propaganda dele. Você viu o jogo que ele faz em inglês? Porque em inglês é uma grande diferença entre provavelmente e possivelmente. Provavelmente quando é quase certo. É quase certo, a possibilidade é bem maior. Então, isso ele praticamente disse. Não, sim. Pode passar o próximo? Olha esse aqui, ó. Para que acreditar em um Deus seja bom? Tipo, porque é bom ser bom. Então a ideia dele é de que as pessoas são boas porque elas estão pressionadas, porque senão vai para o inferno. Ah, eu tenho que ser bom, porque senão Deus me castiga. E claro, é errada essa visão. E ele deve ter sido pressionado com uma visão errada. Então, para que acreditar em um Deus? Seja bom,
Porque é bom. É bom ser bom. E não é bom ser bom? Não. Só que a gente não tem que ser bom por causa de uma pressão se existe Deus ou não. Na verdade, ele é um representante de algo, né? Ele não é ele que expondo isso. Ele está é vendendo porta-voz. muito livro, muita... Não, ele é porta-voz de algo por trás, né? Está ganhando muito Ele dinheiro. mesmo que paga essas campanhas. Não, essa daqui ele fez uma campanha na internet e O conseguiu um monte de pensamento grana. deve ser mais ou menos assim, ó, faça coisa boa, senão Deus vai te castigar. É um pensamento muito Mas errado. é controverso, né? Se eles não existe Deus, como é que alguém pode algo que não existe me castigar? Aí os cristãos de Londres se uniram e fizeram o contra-ataque. Aí eles fizeram um ônibus com mensagens cristãs. Aí esse ônibus aqui dos cristãos diz assim, ó: definitivamente existe Deus. Então junte-se ao lado cristão, do lado cristão, e curta a sua vida. Que bom. Né? É recente. Isso aqui deve ter uns 8, 10 anos, eu acho. Uns 8 a 10 anos. Então veja, ele falou, Deus não existe. Pare de se preocupar e curta a vida. E os cristãos, não, Deus com certeza existe. Junte-se a nós e curta a vida agora, de verdade. E aí, eu não sei se é uma montagem essa, pode passar, mas aí o ônibus cristão bateu no ônibus ateu. Não sei se é uma montagem, mas ficou bonitinho, né? Aqui, ó, Salmo 14:1 é o que a gente viu. Diz o tolo no seu coração, não a Deus. Provavelmente é uma montagem, pastor. Provavelmente, que nem amassou, né? Mas tem uma mensagem aqui, não tem? O ônibus cristão não deixou eles quietos. Falou assim, ó, calma aí. Diz o tolo no seu coração. E ele está sendo tolo. Aqui, ó, there is no God. Ele aqui, ó, there's no God. Então eles são tolos. É um meme, né? Isso aí é um grande conflito. Sim. Agora veja, alguns ateus, eles não têm certeza, mas eles querem que Deus não exista. E eles ficam revoltados de que mentes brilhantes creiam em Deus, como ele mencionou. Olha o que disse esse filósofo famoso, Thomas Nagel, eu não sei se é Nagel, Nagel, mas ele fala assim, ó, um filósofo ateu. Olha que interessante a frase dele. Eu quero que o ateísmo seja verdade. Eu quero, igual uma criança mimada. Eu quero que o ateísmo seja verdade, e olha só, e fico incomodado pelo fato de que algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que eu conheço são crentes religiosos. E se incomoda, porque ele queria que todo cristão fosse bobão, tolo, né? E ele fica incomodado de ver que gente brilhante, como cientistas com prêmios Nobéis, são cristãos. E ele não queria que fosse assim. Passo próximo. E ele continua, ele fala assim, ó, tá aqui nesse documento que ele escreveu, tá? Da universidade. Ele fala, não é que eu simplesmente não acredite em Deus. E naturalmente o quê? Espere que eu esteja certo em minha crença. Veja, não crer em Deus também é uma crença. E a pessoa vai agir de acordo com essa crença. É uma religião. Quase. Tá? Não é que eu apenas espere que eu esteja certo em minha crença, mas eu espero que não haja Deus. Eu não quero que haja um Deus. Eu não quero que o universo seja assim. Eu não quero. Não quero. Tá? E ele queria que só os cientistas fossem estudados e fossem ateus, e que não houvessem cientistas cristãos e tudo mais. Mas graças a Deus não é assim. Aliás, como ele mencionou, pode passar, o pai da ciência, o Isaac Newton, ele era muito cristão. Tem gente que pensa que ele só escrevia sobre contas matemáticas, a lei da gravidade. Não, ele escreveu muito mais sobre Daniel e Apocalipse, tentando interpretar, do que sobre ciência. Ele é o pai da ciência e ele era muito religioso. Olha que bonito que ele fala. Ele fala da lei da gravidade? Sim, mas olha que interessante. Aqui, no caso da relatividade, do movimento dos planetas, ó, a gravidade explica os movimentos dos planetas. Mas ela, a gravidade, não pode explicar quem põe os planetas em movimento. É o limite dela. A gravidade funciona assim. Mas quem fez? A palavra de Deus está na Bíblia. Olha isso daqui que bonito. Quem pensa apenas pela metade não vai acreditar em Deus. É uma ofensa para os outros, né? Mas quem realmente pensa, o quê? Tem que acreditar em Deus. O pai da ciência, que hoje quer tirar Deus da jogada. Então, olha só.
algumas pressuposições. Quando a pessoa vai pensar em criação do mundo, em criação e evolução, tem duas pressuposições. Ou existe um Deus, que é um criador inteligente, e a Bíblia é totalmente fidedigna, como a gente já estudou aqui. Ou a outra pressuposição, Deus não existe e a Bíblia é um mito. Dependendo dessas duas visões, eu vou ter a minha visão de vida, minha cosmovisão. Se é a segunda, qual seria o propósito de ter a Bíblia? Não teria. Eles acham que é assim como tem Branca de Neve, os 7 anões, né? Historinhas. Aí é um mito. Pode passar? Só que veja, mesmo os que creem na Bíblia, a gente subdivide em níveis de como você crê na Bíblia. A gente pensa que o nível melhor é o número 1, mas não. O número 1 é uma crença sem noção, é uma crença sem casar os fatos, sem encaixar os versículos. É aquela pessoa que pensa, se está escrito é assim. Sabe que tem gente que hoje crê na Terra plana? Tem gente que crê na Terra plana. E que o Sol é que está se movimentando e girando ao redor da Terra. Aí você fala, mas por que não? Mas na Bíblia diz que Josué mandou o Sol parar. Estou procurando isso agora. Né? Na Bíblia está escrito que que Josué mandou o Sol parar. E o Sol parou na altura tal. E a Lua, então, está na Bíblia e é assim. Peraí. Veja o contexto. Então, a gente pensa que o nível de crer na Bíblia é 1. Se está escrito é assim. Mas dentro do contexto. Dentro da interpretação, esse versículo casando com esse, tudo. O nível do cristão para crer na Bíblia, que é o nível que Jesus cria, que você vê que ele cria na Bíblia. Ele fala, examinem as Escrituras. Quando vão perguntar para ele do divórcio, ele fala assim, no princípio não era assim. Ele está falando do quê? Da criação de Gênesis. Ele fala, porque Deus criou, você nunca leu? Uma só carne, homem e mulher, não separe e tal. Então Jesus cria na Bíblia, mas nesse nível 2 aqui, dentro do contexto, tem que ser lido com a hermenêutica, a chave bíblica que a gente tem estudado aqui. Tem coisa que você lê e não entender o contexto, você vai fazer errado. Por exemplo, na Bíblia fala que a mulher menstruada, ela tá suja, imunda. Você tocar nela, você também tá. Então é assim. Não, tem que ver o contexto, era a lei do santuário e tal. Tem um contexto na Bíblia que fala que se o filho fosse repreendido muitas vezes e não mudasse, e ele bebesse, batesse no pai e na mãe, ele tinha que ser apedrejado até a morte. Então tem que ser assim, dentro do contexto. Tem que ser assim, tá? Que é o nível 2, tá? Não é uma coisa fanática, é dentro do contexto. Outros acham que ela é um bom livro, relativamente confiável. Muito perigoso, né? Outros acham que ela tem bons contos morais, tá? Mas ela tem muitas analogias e metáforas. E olha, o cristão que crê na evolução hoje, ele está em qual nível? Ele está nesse quarto aqui, que ela tem analogias e metáforas, ou nesse daqui. Porque aí o Gênesis de 1 a 11 não seria literal, seria só uma metáfora. E pensa bem, se o Gênesis 1 a 11 é só uma metáfora, por que Mateus, Marcos, Lucas e João também não é? Por que o Apocalipse também não é? A promessa da ressurreição também não é? A morte de Jesus, o perdão dos pecados também não é? Quem é que vai adivinhar o que é contra e o que não é? Quem é que vai falar, não, daqui até aqui é? Não, aqui eu acredito. Não tem como. Ou ela é a palavra de Deus, que tem que ser lida dentro do contexto, ou ela não é nada. Quem é que vai adivinhar o que é e o que não é? Contos da carochinha. Agora aqui já é os que não creem em nada, né? É um livro mitológico de pessoas supersticiosas da antiguidade. Ou é uma farsa total inventada pela igreja para enganar as massas. É marxismo aqui. E aqui o Dawkins não está no último nível. Ele fala isso daqui, que é um livro mitológico de pessoas supersticiosas da antiguidade. Ele não sabe nada da Bíblia. Ele sabe de química, de tanta coisa, de biologia, mas de Bíblia não. Pode passar? E os problemas estão evoluindo. Já que a gente fala de evolução, os problemas estão evoluindo. A teoria já foi aceita oficialmente pela Igreja Católica, como eu falei. Várias igrejas evangélicas estão aceitando gradativamente, ou fazendo concessões, aceitando alguns pontos. As igrejas que defendem a criação que Deus criou, muitas vezes têm pressupostos errados. Eles acreditam que Deus criou o universo, esses trilhões de galáxias que a gente falou, em 6 dias. Ou seja, ele teria criado tudo em função da Terra, para nós que foi criado. Mas não dá tempo da gente discutir isso aqui. Tem a teoria da Terra jovem, da Terra velha. Sabe por que Deus não pode ter criado todo o universo na semana da criação?
Porque a luz das galáxias mais distantes não teria chegado aqui ainda. A luz não viaja a 300 mil quilômetros por segundo? Se Deus tivesse criado tudo há 6 mil anos, as galáxias que estão a mais de 6 mil anos-luz de distância, a gente ainda não conseguiria enxergar, porque a luz delas ainda ia estar viajando no espaço para chegar aqui. Tem galáxias que estão a bilhões de anos-luz de distância. E a gente consegue ver, é porque aquela galáxia já existia há bilhões de anos. A luz dela viajou bilhões de anos para chegar aqui. Pensa no tamanho disso. E a Bíblia diz que Deus chama cada estrela pelo nome. O que você ia falar, Raquel? É que eu cheguei atrasado. Não tem problema. Então, só a Terra que foi criada em 6 dias? Veja, tem duas teorias da criação entre os cristãos. Alguns creem que a Terra foi criada junto com todo o universo. É a teoria, a gente chama de teoria da Terra jovem. Deus criou tudo em 6 dias. Só que aí, quando a gente pergunta, mas como é que a gente tem a luz das... Aí eles falam, não, é que Deus já criou com a luz estendida. É a teoria da luz estendida. Deus já criou a galáxia e a luz já chegando. Tá? Tá, é uma possibilidade. Só que eu e a maioria dos meus colegas creem na segunda possibilidade, na teoria da Terra já velha. Na Bíblia fala assim, ó, Gênesis 1:1. Olha que interessante. No princípio, vai saber quando, criou Deus os céus e a terra. Veja, mas a terra era vazia, sem forma e vazia, e havia trevas. E vai saber quanto tempo ela ficou assim. Deus criou a terra há milhões ou bilhões de anos, talvez. Mas aí vem o versículo 2 ou 3, fala assim, e disse Deus, haja luz. E aí começa a criação aqui na terra. Ele pode ter criado outros mundos antes disso, durante milhões de anos. Estava aqui. Por isso, só um pouquinho, Raquel. Por isso que quando a gente fala de criação na Terra, a vida na Terra é jovem. A vida na Terra pode ter no máximo 10 mil anos. A vida. Os minérios são muito antigos. As rochas, porque elas podem ter existido antes. E o que a ciência hoje, que não crê em Deus, faz é o seguinte. Eles analisam um fóssil, mas eles não veem a idade do fóssil. Porque às vezes nem tem carbono mais. Eles analisam a rocha onde ele está. E aí falam que tem bilhões de anos que está medindo a rocha e não o fóssil. Mas não era esse meu assunto hoje, isso aqui vai longe. Diga, Raquel. Porque a gente ouve falar que a China, por exemplo, já tem mais de 10 mil anos. Pois é, mas alguns acham que a contagem de alguns desses historiadores antigos, os próprios chineses, talvez eles estavam considerando uma contagem lunar diferente e tal. É um calendário que acaba não sendo igual ao nosso. Tá? Eles podem ter incluído mitos também deles, mitos históricos deles nas contagens, entendeu? Muita cultura também. Muita cultura. Mas é possível que haja, pode ter no máximo uns 10 mil anos aí de história, de vida na Terra. E vida que eu digo geral, árvore, tudo. Tá? Então veja, os criacionistas são vistos como fanáticos, está evoluindo o problema. O criacionista é visto como fanático, ignorante, fundamentalista. O número de ateus cresce entre juvenis, mesmo em instituições religiosas, por causa da internet, está contaminando. Tá? E os nossos professores e líderes religiosos muitas vezes não estão preparados para lidar com isso de maneira acadêmica e racional. É muito ruim isso. Eu acho que eu vou pular isso, porque isso aqui é uma palestra que eu fiz para um outro grupo. Eu falo da ignorância radical. Vamos passar rapidão. Tem ignorância radical dos dois lados, do ateu e do cristão. E se eu tenho ignorância radical de uma coisa, eu não estou apto nem para discutir o assunto. A gente não pode ser ignorante radical. Por exemplo, os ateus, eles zombam do criacionismo, porque eles não... Você vê como que está errado? Pela pergunta você vê, você fala, coitado, não entendeu nada. Eles falam assim, ó, a história de Adão e Eva não é verdade, porque todo mundo come maçã e ninguém é castigado, como foi Adão e Eva. O que você diz numa pergunta, uma afirmação dessa? Você fala, coitado, né? Por onde que eu começo? Não é maçã, eles não foram castigados por causa de uma... Outra coisa, a história da criação é mentira. Por que eu não vejo serpentes falando? Serpente não fala, verdade. Serpente... Mas veja o contexto da história. Por que a serpente estava falando? Porque ela estava sendo usada para enganar pelo inimigo de Deus. E por aí vai. A Bíblia foi escrita por um homem escondido. É muita coisa razoável. Ih, eles falam isso. Muita coisa razoável. A mula também falou. A mula.
Agora, existe ignorância radical do nosso lado também. Olha só, posso colocar tudo, por favor? Ó, a gente não pode falar isso, porque do mesmo jeito que a gente fala assim, ih, coitado, quando fala besteira, eles devem falar da gente também quando a gente fala essas coisas. Eles pensam que a gente é ignorantão. Por exemplo, quando a gente fala assim, ah, se o homem veio do macaco, por que a gente não vê macaco virando gente no zoológico? Eles não falam que é assim, e nem falam que veio do macaco. Tem um falando, né? Hã? Quando ele fala isso, tem um falando. Aí é o macaco falando. Veja, isso é ignorância radical do que eles ensinam. Eles não ensinam que a gente veio do macaco, a gente veio de formas de vida similares, né? Do mesmo tronco veio o chimpanzé, veio o gorila, o orangotango e o humano. A gente não veio do macaco. Mas nós e os macacos viemos dos símios, de forma símil. É o que eles ensinam. E jamais... Olha, eles pensam que a gente é muito besta quando a gente fala isso. Por que eu não vejo no zoológico macaco virando gente? Vê se pode isso, gente. Eles falam que foi um processo que aconteceu em milhões de anos. Não é de uma geração para outra. E eles nem estudam, né? Porque o nosso DNA é muito mais próximo do rato do que do macaco. Sim, diz que o DNA da banana é muito próximo da gente também. Da mosca. São declarações que o povo faz. Cristãos. Sim. Ó, eu vi um pastor falando essa segunda frase na internet para milhões de pessoas verem. Eu vi um pastor falando a segunda. De ovelha, né? Pastor da minha igreja, infelizmente. Ele falou assim, ó, gente, a teoria da evolução é um absurdo. Falar que o homem veio de formas inferiores de vida. Pode passar milhões de anos, a minha bicicleta nunca vai virar uma moto. Mas eles não ensinam que o metal... Não é. Está longe. Então, a evolução fala de DNA, de vida mutando e tal. Claro, a bicicleta virar uma moto, essa é fraca, hein? Aí é fraca, né? Aí quando fala uma coisa dessa, o ateu, do mesmo jeito que a gente falaria do outro, o ateu fala, vixe, coitado. Tem gente motorizando bicicleta aí, ué. Tem, evolução. E muita coisa que a gente passa pra frente que é fake news. Fake news tá na moda, né? É um jeitinho bonitinho de chamar, de falar notícia falsa, mentira, engano. Não, Darwin se retratou no leito de morte, reconhecendo que estava... Isso jamais aconteceu. Darwin jamais se retratou. Mas está na boca do povo. Darwin se retratou no leito. Então, eu queria trazer isso aqui para a gente hoje, ó. Para nós, a criação, a doutrina de que Deus criou o mundo é fundamental para a gente crer em Deus e crer na Bíblia. Mas a gente não pode ser ignorante do que eles estão dizendo. Senão a gente passa de bobo, aí eles falam, xixi, nem vale a pena discutir com isso daí. Um professor, o Dr. Naoro, geólogo, ele disse que quando o filho dele foi para a faculdade, começou a ser doutrinado com a evolução, o Dr. Naoro, que é um geólogo, não biólogo, ele leu a teoria de Darwin inteirinha, a origem das espécies, para achar as falhas e conversar com o filho. Ele falou, filho, veja isso aqui que ele fala. Nossa, pai, nada a ver. Pois é, veja o que ele fala aqui. Então, a gente tem que conhecer o que estão falando para a gente saber por que eles estão errados. Para a gente poder discutir e eles verem que a gente tem um nível de conhecimento para poder discutir e eles ouvirem o que a gente tem a dizer também. De maneira racional. Deus não quer que a gente seja racional, tá? E eu queria mostrar para vocês aqui por que a gente tem que crer na Bíblia e na criação. O que está em jogo se eu crer na evolução? Muita coisa está em jogo. Olha só, a autoridade da Bíblia está em jogo. Porque se na Bíblia fala que Jesus considera a criação do mundo como literal. Quando falam para ele, ele fala assim, não, você não leu o que está escrito lá em Gênesis? Jesus cria na Bíblia. Deus criou homem e mulher. Mas se a primeira parte da Bíblia é uma metáfora, não tem autoridade para dizer que o casamento é um homem e uma mulher. Não tem autoridade para dizer que Deus planejou o casamento. Não tem autoridade para pegar um outro trecho da Bíblia e falar, isso aqui a Bíblia diz, não, mas se essa parte do Gênesis é metáfora, essa aqui também não é? Olha que problemão. A autoridade da Bíblia está em jogo. A noção da origem do pecado está em jogo. Pensa bem, se a gente evoluiu, se Deus criou o mundo evoluindo, Deus fez com que um dia... Gente, a origem da vida é outro absurdo da evolução. Eles não têm como explicar a origem da vida. As moléculas estão lá sem vida, de repente, 2, 3 moléculas se fundem e já tem vida agora.
Agora nós vamos reproduzir. Não faz sentido. Senão isso poderia ser reproduzido em laboratório. Que cientista consegue pegar moléculas, átomos e dar um choque e virou vida? Não tem como. Não existe. Tanto é que agora a ciência está buscando a explicação da vida. Sabe como? Fora da Terra, meteoros que atingiram a Terra e trouxeram bactérias. Por que a NASA procura tanto vida em Marte e em outros planetas? Para tentar explicar a origem da vida na Terra. Foi algum meteorito que veio e trouxe os primeiros germes e eles foram evoluindo. Porque não dá para explicar a origem da vida. Não dá para explicar. Cientificamente não se forma vida. Você pode aproveitar o DNA de um ser já vivo e trabalhar com ele. Tá? Então veja. Pastor, é complicado quando eles usam também como que você explica a origem de Deus. Sim, mas aí está além do nosso conhecimento, muito além. É igual a gente querer colocar num copo o oceano. A gente pode pegar uma amostra do oceano, provar, falar, salgada, né? Tal densidade, cabe uma amostra, mas o oceano no copo não cabe. Né? É tentar explicar Deus. Pastor, aquela frase do hino que fala assim, do crente ao ateu, ninguém explica Deus, é verdade. Do crente ao ateu, bem lembrado. Olha só, a origem do pecado tem jogo, gente. Se Deus criou o mundo para evoluir, Ele fez as primeiras moléculazinhas um dia formar vida e cruzar e se procriar e uma se alimentar da outra e foi evoluindo, foi tendo mortes ao longo do processo. Foi tendo mortes e os homens ainda quando era macacão ainda, né? Um dava uma ossada na cabeça do outro, mas não era pecado ainda? Em que momento começa o pecado? Percebe? Em que momento que matar era crime? Se antes da inteligência não... Em que momento começou o pecado? Falou, vou começar a contar a partir de agora, hein? Agora é pecado. Não tem como. A gente põe em risco a origem do pecado. Se Deus fez o mundo evoluir do nada, através das mortes, então a luta do mais forte ganhando do mais fraco é natural. Foi Deus que fez assim. A morte, o processo. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? A explicação do pecado não tem explicação. Que o pecado é um problema que aconteceu no mundo perfeito de Deus. Olha só, outro problema. A noção da existência da morte. De acordo com a Bíblia, a morte surgiu por causa do pecado. Mas em que momento começou o pecado na evolução? Se Deus não criou o mundo, veio tudo evoluir. Em que momento começou o pecado? Mas a morte já existia antes. Desde a primeira bactéria que morreu sendo devorada por outra. Ou de velhice. Em que momento a morte é um intruso no plano perfeito de Deus? A morte sempre existiu de acordo com a evolução. Ela não é um problema. Olha só. Tá? A noção da existência do problema da morte, a necessidade de um Salvador entra em jogo, porque se não existe pecado, então eu não preciso de um Salvador. Se eu não preciso de um Salvador, o máximo que pode acontecer comigo um dia é eu virar um fóssil e alguém me achar e me pôr num museu. Aqui está um fóssil do homem do ano 2000 e pouco. Não tem futuro nenhum, não tem pecado, a morte não é problema, Deus não vai restaurar nada, não existe Salvador. Olha que coisa. A esperança da ressurreição e da vida eterna também já era, não tem sentido. E o próprio caráter de Deus entra em jogo. Porque Deus teria feito o mundo evoluir através do mais apto. É o que a teoria da evolução ensina. O mais apto vai ganhando, vai dominando, um come o outro, um mata o outro, e os mais fortes vão dominando e vão evoluindo mais. Deus fez isso? Esse é o caráter de Deus de acordo com a evolução. Vocês estão percebendo? Existe um paradoxo no sentido de que se você pega a velhinha da Bíblia do Gênesis e você começa com Adão e Eva, ali naturalmente vai surgir o pecado. Naturalmente não, o pecado vai se fazer. Surgiu. Presente, não se surge naturalmente, né? Não foi intenção, seria naturalmente se fosse a intenção de Deus. Foi o livre-arbítrio deles. Né? Tinha liberdade. Não é a intenção de Deus, né? O pecado, não pelo contrário. Né? Mas existe um paradoxo quando você vai para a evolução e você pega um homem de Neandertal. Onde estava o homem Neandertal? Antes ou depois? Pois é. Eu vi um cristão tentando encaixar e ele disse o seguinte, que o homem de Neandertal ainda não era humano. Então Deus não conta. Como assim? Deus não conta. Deus não, isso aí é um animal ainda. O cérebro dele ainda não é inteligente ainda. Aí quando chegou na fase Homo sapiens sapiens, Deus falou, agora eu conto desse aqui, ó. Então Adão e Eva começaram ali. Começou ali, o Adão e a Eva
foi o primeiro Homo sapiens sapiens e a primeira mulher sapiens sapiens, como diz a Dilma, né? O Homo sapiens e a mulher sapiens. Como se homo fosse de homem macho, né? E aí eles dizem o seguinte, começou aqui, Deus falou, agora Adão e Eva, agora se cuida, porque o salário do pecado é a morte. Mas eles eram imortais? E você vê que não faz sentido? E outra, e Deus fala assim, imagina Deus falando para Adão, Adão, a partir de agora, é o que o autor falava do livro que eu li, vamos começar a contar em você vai ser o responsável de tudo que vier para frente agora, tá, filho? Aí já pensou se Adão falar assim, Senhor, mas e o meu pai? Aí Deus fala, não, filho, eu estou contando dessa geração para frente. Você começou agora, nessa geração, o Homo sapiens sapiens. Quer dizer, o homem inteligente de hoje, né? O seu pai perdeu por uma geração, ele ainda é Homo sapiens. Eu estou contando daqui, ó. Daqui não faz sentido nenhum. Ou a Bíblia é literal e está contando a origem da nossa história, e tudo aquilo lá faz sentido, ou não faz sentido nenhum. Tá bom? E a Bíblia, já no tempo de Paulo, de Timóteo, nos adverte contra a falsa ciência. Tem ciência verdadeira? Tem que se casar ali, mistura os líquidos, as reações químicas, magnéticas, tudo, tem que funcionar. Mas explicar o passado sem ter visto, aí eles já estão forçando e tirando Deus da história. E naquele tempo já tinha, os gregos estavam ali inventando história. Vocês sabiam que a evolução ela começou antes de Cristo? O Charles Darwin ele só tornou ela mais científica. Mas Anaxímandro, se não me engano, viveu 400, 500 anos antes de Cristo, já falava que a vida saiu da água, que foi evoluindo, mas o Charles Darwin deu uma caprichada. Então veja. E da espalação, também na antiguidade, defendia a geração espontânea. Geração espontânea. E a teoria da evolução, que não explica a geração espontânea, né? Que a vida surgiu do nada. Mesmo que ela tivesse vindo de Marte, ela surgiu do nada em Marte, então. Por aí vai. Então a teoria da evolução já é velha. E no tempo de Paulo, ele fala para tomar cuidado. Olha que bonito isso. Evite as conversas vãs e profanas, ele fala em Timóteo. E as oposições da falsamente chamada ciência. Olha que bonito isso. Tem falsa ciência, a qual, professando alguns, se desviaram da fé. Tem tradução que fala, cuidado com o falso saber, tá? Saber, gnose, ciência, conhecimento, tá junto aí. Então, a falsa ciência é aquela que fala assim, ó, não existe Deus. Tá, mas como é que eu explico isso aqui? Ah, isso aqui evoluiu do nada, do Big Bang. Tá bom. Mas é colocar, digamos, o exemplo do homem neandertal como uma realidade. Como um fato. É. Inclusive em escolas religiosas, os livros de biologia, está lá, está Darwin, Lamarck, está tudo, e ao mesmo tempo ensina a religião. O Dr. Rodrigo ele tem uma palestra muito legal. Porque se a gente olhar para o criacionismo, não tem homem neandertal. Sim, não. Não existe homem neandertal. E o Dr. Eberlin também mostra que os cientistas que creem na evolução, eles desenham do jeito que eles querem em cima do fóssil. Eles querem colocar uma cara idiotizada, cheia de pelo. Não dá para saber como era, mas eles querem que seja assim. Entendeu? É a teoria do Lamarck, né? Dá o exemplo da girafa. Sim, ela foi comendo as folhas e foi esticando o pescoço. Né? Agora veja um cientista que se converteu ao estudar ciência. Olha que interessante. Ele viu que a ciência era tão complexa e falou, foi Deus que fez isso aqui, não é possível. Ele era ateu, o Dr. Francis Collins, depois já de velho, ele percebeu que não tem como não ter Deus. Ele é um mapeador do genoma humano. Ele entrou para a história porque ele conseguiu mapear o genoma humano. Projeto que custou 3 bilhões de dólares, o governo investiu nele. Ele começou em 93, terminou em 2004. Ele mapeou no genoma humano 3,3 bilhões de pares. Já pensou? E ao estudar a complexidade de tudo aquilo, eu li um livro dele, tem um livro dele em casa. Ele fala assim, ó, ele chegou num ponto que eu falei, isso não pode ter acontecido ao acaso. Isso aqui foi planejado, calculado, desenhado, milimetricamente, calibrado, e aí ele se tornou cristão. Veja, ao estudar a ciência, ele viu que Deus existe. Então, é que o povo quer colocar o contrário, tá? Mais um para aparecer o texto. E a Bíblia fala, eu conheci um que era um astrônomo, e ele deu uma palestra um dia que ele falou que ao estudar o universo, falou, não, Deus existe. Ele se tornou cristão ao estudar o universo. Acho que eu errei, aparece rapidinho o texto. Ó, Salmo 19:1, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Ao estudar o universo, a complexidade das células, a gente fala, louvado seja Deus.
Deus existe sim. E a palavra de Deus, a Bíblia, a gente pode confiar. Romanos, acho que é 1:20. Diz assim, ó. Desde a criação do mundo, olha que interessante, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos o quê? Claramente pela natureza. Têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas que foram criadas. É o que aconteceu com o Dr. Collins, com outros que na ciência veem Deus. E a gente vê que foi uma mente brilhante, inteligente que fez isso. E o pecado veio e está estragando um pouquinho, né? E olha o que ele diz, que quem não crê em Deus, vendo as evidências que Deus deixou na natureza, ele diz que essas pessoas são o quê? Indesculpáveis. Olha que forte isso. Muito forte. Ele fala, desde a criação do mundo, os atributos de Deus são claramente, olha, ele fala, claramente compreendidos por meio da criação. E as pessoas, então, são indesculpáveis ao dizer que Deus não existe. É que a gente quer entender Deus com a mania, no processo de criação, como o homem cria coisas. Nosso raciocínio é o criar. Sim, a gente rebaixa ele. A gente acredita nisso. Como é difícil para a gente entender, às vezes, um de nós que é um gênio, que tem uma inteligência que a gente não consegue entender, como é que esse cara conseguiu fazer isso? Como é que Deus fez? Acho que isso é o último, né? Obrigado, viu? Aí eu queria concluir esse pensamento de hoje dizendo o seguinte. Por que é que Deus... Acabou, né? Porque tem 34, tem 21. Ah, então tem um escuro lá, deixa eu ver. Mais. Ah, tá ali. Mas aí eu não vou passar, vai, mais. Pode ir. Eu já discuti isso. Não teria sentido a promessa da vida eterna, se não há pecado, não há Salvador. Acho que eu já passei por tudo. Vamos lá. Mais. Aqui, ó. É isso que eu queria falar. O sábado não teria sentido, gente. O quarto mandamento da Bíblia, Deus fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. E ele fala no mandamento em Êxodo 20, porque em 6 dias fez o Senhor céus e a terra, e no 7º dia ele descansou e abençoou. Por isso o Senhor santificou esse dia. O sábado é um memorial para a gente jamais esquecer que a gente foi criado. Se todo mundo guardasse o sábado como um memorial de que Deus nos criou, não existiria a teoria da evolução. Sabiam disso? Não existiria a teoria da evolução. Deus espera, você vê, é um mandamento. Vocês sabem que os 10 mandamentos estão em Êxodo 20, não é? Nós já discutimos isso. É o quarto mandamento, lembra-te. Por que ele fala lembra-te? Que o povo pode esquecer, né? E a gente já estudou várias profecias que mostram que Roma entrou no meio da história e falou, não, a partir de agora vamos lembrar domingo. E aí o povo esquece que Deus é o Criador e aí entra teorias e tal. E essa, gente, é uma mensagem que tem que ser resgatada agora no final dos tempos. A teoria da evolução está deletando Deus da vida das pessoas. Há um detalhe, pastor, pode falar, pastor. Observação, que apesar do sucesso dessa teoria científica, que é teoria, né, e tal, ela não prevaleceu, ela teve sucesso, ela não prevaleceu. Porque a palavra de Deus, essa sim é infalível. Né? Você lembra, por exemplo, Apocalipse 14, 6 e 7, e aí se analisar na filosofia da história, essa mensagem que Deus deu, chamando a atenção para a criação, coincide com o período em que Darwin levantou sua teoria, que é em 1840, e foi exatamente em 1840 que Deus começou a proclamar, levantou um movimento para resgatar a verdade bíblica. Uma dica de investigação aí muito interessante. Né? Quando Deus estava levantando o povo para estudar a Bíblia, lembra que a gente estudou o santuário, 1844, Jesus começou uma nova fase no céu do ministério, 1844, nessa mesma época Darwin estava trabalhando a teoria. E eu li um livro de psicologia, hein? Nem é livro religioso, eu li um livro de psicologia da minha esposa, que ela está estudando, um trecho muito interessante, que fala que o Darwin não queria divulgar o estudo dele, mas aí apareceu um amigo dele, cientista, olha que coisa, falou que teve uma revelação, assim, quase divina. Falou, tive uma revelação, eu esqueci o nome dele, Wallace. E ele falou assim, olha, é assim, as células foram evoluindo, e olha, isso brilhou na minha mente, eu vou publicar. E foi embora. O que aconteceu com Darwin? Eu vou publicar primeiro. E aí no livro de psicologia diz que ele publicou rápido, porque o amigo teve esse insight divino. Aí entrou a vaidade. A vaidade, ele falou, eu vou publicar primeiro, o meu nome que vai entrar, não é? Bem nessa época em que a gente estava começando a entender melhor a Bíblia, trazer, resgatar as verdades,
entrou a teoria da evolução para ser um contra-ataque. E ela está muito forte na nossa época. Então, se fosse apropriado esse texto, seria interessante ler no contexto da sua Por favor, exposição. o senhor pode ler? Quem sabe aí, Apocalipse, você mesmo lê Apocalipse 14, 6 e 7, acho que é interessante. Nós estamos quase concluindo. Apocalipse 14, 6 e 7. A gente leu isso aqui há algum tempo atrás, mostrando que essa é a missão de Deus para a igreja atual hoje, resgatar as verdades bíblicas e pregar para o mundo todo o evangelho. Apocalipse 14, 6 e 7. Diz assim, ó: vi outro anjo voando pelo meio do céu, e a gente estudou que anjo aqui pode querer dizer mensageiro também, tendo um evangelho, o quê? Eterno, para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo. É o evangelho. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória. E dai-lhe glória e obedecer os mandamentos também. Porque é chegada a hora do seu juízo, que já começou. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Olha a mensagem para a igreja no final dos tempos. E lembra que eu falei para vocês que esse trecho aqui, ó, ele está embutido aonde? Adorai aquele que fez os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. De onde que ele tirou esse trechinho? De Êxodo 20, do 4º mandamento. Ele está trazendo aqui à tona no Apocalipse que a mensagem do sábado ia ser resgatada. A mensagem de um Criador. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E lá em Êxodo fala: porque em 6 dias o Senhor criou os céus, a terra, o mar, só muda o final, e tudo que neles há. Interessante. Por que ele divide em 4 vozes? Primeira, segunda, terceira. Porque é uma mensagem só, mas ela ia acontecer em etapas até o final dos tempos. Por exemplo... E essa voz não quer necessariamente o significado da palavra voz. Não, seria um som, né? Sim, o som. É isso que eu entendi. A palavra no grego é phone. Phone de fone, de som. E aí veja, a primeira mensagem aqui angélica é: temei a Deus e dai-lhe glória, porque chegou o juízo, começou o juízo. Quando que essa mensagem começou a ser proclamada? Que começou o juízo. Entendeu? Então desde lá ela está se avolumando até Jesus voltar. Gente, eu queria concluir dizendo para vocês que nós já estudamos isso. O sábado é um plano de Deus para o nosso benefício. As pessoas que atacam o sábado, eles não sabem que estão atacando um dos 10 mandamentos. Deus mudou. Obrigado, viu, pela sua ajuda aí. Dizem que Deus cancelou um mandamento. Mas Deus deu 10 mandamentos para cancelar um. As leis que se encontraram com Cristo na cruz são as leis de Moisés, cerimoniais, as leis do santuário. Os 10 mandamentos são eternos, é a lei moral de Deus. Eu quero terminar com um versículo, que está lá em Tiago, capítulo 2. E é por isso que nós temos que enfatizar a criação, jamais a evolução. O próprio sábado não faria sentido nenhum se Deus tivesse evoluído o mundo. Tiago 2, 10 e 11. Ali ele está mostrando, veja, está no Novo Testamento. Essa é uma passagem de várias outras, né? Que os 10 mandamentos não podem ter sido abolidos. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Alguém pode ler para mim? Pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-lo inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterais, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, não comete assassinato. Torna-se transgressor da lei. Olha só, o mesmo Deus que disse um mandamento, não adulterarás, de onde ele tirou isso? Dos 10, né? O mesmo Deus que diz, não adulterarás, também disse, não matarás. É outro mandamento. Se você não adultera, não mata, mas adultera, você está quebrando o quê? Toda a lei. Imagina alguém que diz assim, ó, eu só quebro um mandamento. São 10, eu só quebro um, gente. Tá bom, não tá? Dá um desconto. Dá um desconto, são 10, eu só quebro um, eu só mato. É só um mandamento só dos 10. Ou então assim, ó,
eu guardo 9 mandamentos de 10, é 90%. Eu só adultero. Ou eu só minto. Não é um código penal, né? É. E a pena é atenuada ou não? É. Ou eu só roubo. Não. Eu só digo o nome de Deus em vão. Mas eu não mato no adultério. Vocês estão entendendo? E o sábado, gente, é um dos 10. Deus espera que seja mantido para a gente ter em memória que a gente foi criado e resgatado depois, quando Jesus morreu. E o sábado a gente vai guardar no céu. Sabiam disso? Sabiam disso que a gente vai guardar o sábado no céu? Sim ou não? Sim. Eu quero terminar com esse então. Vamos lá? Agora, como eu puxei esse agora por último de memória, eu tenho que achar onde está Isaías. Isaías 66. Obrigado, 66. Então, quando dizem que o sábado é a lei de Moisés, não, a lei de Moisés são as leis do santuário, os sábados cerimoniais. Obrigado. Isaías 66. Versos 22 e 23. Obrigado. Veja só, o livro de Isaías termina assim, Isaías 66, 22 e 23. Eles consideravam um mês naquele tempo de lua em lua, sabia? Quando dava lua nova, novo mês. Então ele fala aqui o seguinte, ó. Porque assim como os novos céus e a nova terra que hei de fazer, e lá no Apocalipse João fala, né? Eis que vi novos céus e nova terra. João viu isso se cumprir. Os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor. Assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. E será que de uma festa da lua nova a outra, quer dizer, de mês a mês, era de lua a lua, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. No sábado a gente vai continuar, no céu, a gente vai continuar plantando, colhendo, trabalhando. Sabiam disso? Sabiam que no céu a gente vai plantar e colher e construir? A gente vai ter uma vida normal, uma vida do campo. Acho que vai ser bom, hein? Mas no sábado, de acordo com esse texto, o que a gente vai fazer? Vai largar tudo, as ferramentas, a colher de pedreiro lá, de plantar, de jardineiro, e vai adorar a Deus no trono, olhando para Ele, olho no olho, cantando para Ele. Todo sábado, no céu, pela eternidade. Vocês acham que isso vai ser um fardo? É uma festa pela eternidade. Sempre gratos a Deus, um dia para comemorar na semana e celebrar que a gente foi criado. É só esse início aqui, já corrigindo no início do Gênesis 1, que surgiu a dúvida se existia antes ou não. Ele coaduna com esse aqui, porque se há novos céus e nova terra, é porque já existe céu e terra. Já é, com certeza. Amigos, ficou claro o ensino de hoje? Deus criou o mundo não evoluiu. Cristão que aceita a Bíblia e a evolução, ele não percebeu que não encaixa o redondo no quadrado. Não encaixa. São coisas totalmente diferentes. Totalmente excludentes. É a mesma coisa que alguém dizer que crê na reencarnação, e eu tinha um exemplo muito legal, que crê na reencarnação e na ressurreição. Não tem como crer na reencarnação e na ressurreição, são excludentes. Tá? Então que Deus nos abençoe para a gente crer que a gente não foi por acaso, pum, Big Bang. A gente foi planejado por Deus e a gente foi feito à imagem dele. Amém? Graças a Deus. Vamos terminar com mais uma música? Lembra que sábado que vem nós vamos fazer o pôr do sol. Ah, tá, ó. Lembrado. O sábado, de acordo com a Bíblia, ele começa com o pôr do sol da sexta-feira e termina no pôr do sol. Muita gente não sabe como é que se comemora, assim, começou esse dia especial junto, adorando. Então nós queremos fazer um culto aqui especial de pôr do sol, na sexta-feira, para todo mundo ver como é que se guarda o sábado, como é que se inicia os primeiros segundos do sábado com o pôr do sol. Hoje tem sites na internet, tem aplicativos que mostram, que calcula, dependendo da região que você mora, que horas é o pôr do sol. Está lá por volta das 6h20, 6h30, por aí. Tá? E aí, quem quiser vir, está convidado para ver como é que a gente celebra o sábado no mundo cristão.
enganaram, dizendo ter poder. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Sou nome capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. O seu nome é maior que tudo. O seu nome traz salvação. O mal não resiste o nome do Deus Pai de Abraão. O céu triunfante, eu nasci e todos os que querem em seu nome a terra vão levar. Não há outro Deus como grande eu sou. Nem haverá nome igual. Só um nome capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual ao do meu Jesus. Rei do mundo, Rei de tudo, poderoso e Rei da paz. Grandioso, glorioso, sempre reinará. Não há outro Deus como grande eu sou, nem haverá nome igual. Só um nome capaz de mudar sua vida, outro nome jamais se viu. Um nome igual, um nome ao do meu Jesus. Amém. Que música linda, bem apropriada porque a gente estudou, não é? Nós vamos agora, antes de fazer a oração, entregar um papel, um folheto especial que é, se você quiser entregar para alguém no dia 2 aí que está chegando, dia dos finados, não é? É um folhetinho que traz esperança, que fala que há esperança após a morte. Muito bonito. Tem muitas pessoas que não têm esperança mais, não é?
E aí, quem quiser pegar mais, eu vou deixar aqui em cima da mesa. Tá E eu quero convidar o pastor Chagas para fazer uma oração por nós e convidar os aniversariantes do mês. Cadê né, os Marlene? aniversariantes? Os aniversariantes do mês. Delícia. O pastor Chagas vai encerrar aplicando aquilo que a gente estudou, O pedindo Ricardo. para a gente guardar no coração. mais? E uma bênção pelos aniversariantes e pelo afetismo gostoso que ele tem. Todos os que fizeram aniversário. Você, Hudson, que fez em agosto. Quem mais aí? Hudson. A Nene. Cadê a Nene? Quem mais?